Já que não pode ficar, né? Agora foi. Boa noite a todos. Mais uma vez, aos nossos amigos internautas também, uma boa noite. Que possamos aproveitar bastante desse momento, desta nossa reunião, né? Mas, de início, eu tenho que passar alguns recadinhos da casa, que são de praxe, né? Que algumas pessoas, pela primeira vez, vêm aqui. Então, nossos trabalhos todos os dias da semana, com exceção da sexta-feira, que é mais dirigido aos dependentes químicos, né? Aos familiares, que às vezes a pessoa que tem o problema mesmo não gosta de vir, mas vem o familiar. Então é feita uma palestra, né, para explicar os efeitos e como lidar com as pessoas dependentes, né? Nós temos nosso trabalho de todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, são entregues as cestas básicas a 72 famílias. E esse mês nós estamos precisando de leite em pó, açúcar, biscoito e macarrão. As pessoas que puderem colaborar, nós agradecemos bastante. Depois, todos os sábados também, às 5 horas, tem a entrega de lanches para o pessoal aí nas redondezas do Carandiru, embaixo do metrô. Quem também quiser colaborar tanto com leite, com suco, com bolacha, ou mesmo colaborar braçalmente, também vai ser bem aceito. E todo primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas, começou agora um curso para gestantes. As primeiras noções de cuidado do bebê, puericultura em geral. E sobre a viagem, que ainda tem uns lugares vazios, né? Ela vai ser dia 7 e dia 9 e o pessoal 9 de outubro e o pessoal retorna no dia 12. Quem quiser, ainda tem alguns lugares. Então, é só falar com umas das pessoas aqui da casa. Está tudo incluso nesse pagamento. Agora nós vamos... Já passei os recadinhos da parte social. Agora nós vamos mesmo ao que nós nos propusemos a chegar aqui. Deixando a correria lá fora, o corre-corre, deixando os afazeres. Às vezes é difícil chegar aqui, mas é muito importante que a gente arranje um tempinho, porque é muito importante esses minutos que nós ficamos aqui. Momentos de aprendizagem, momentos de esclarecimento, e é um momento que nos fortalece bastante, onde nós ouvimos uma palestra muito boa, que serve para nós, para a nossa vida, que serve para nós estarmos mais envolvidos com o plano espiritual. É aqui que nós recarregamos as nossas baterias, é aqui que nós temos esse encontro íntimo com o nosso Criador. Portanto, é muito importante que possamos aproveitar todas essas emanações que vêm do alto para poder colocar tudo em prática, tudo o que aqui viemos receber. E assim, nós vamos dando início à palestra, que vai ser feita pelo Rômulo, e o tema de hoje é desapego. Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desapego. E o texto, né, que foi selecionado para essa palestra, ele nos foi trazido pelo querido irmão Hamed,
através da mediunidade do nosso também querido Francisco do Espírito Santo Neto. Acreditamos que muitos estejam já familiarizados com o Hamed, que é um espírito de muita luz, que nos traz sempre uma visão espiritual, naturalmente, mas sempre associada às questões da psicologia, de como nós lidamos com a nossa vida cotidiana. Esse livro mesmo, né, de onde foi tirado o texto Desapego, ele tem como título Os Prazeres da Alma. Um outro título do mesmo autor se chama As Dores da Alma. Então, nós vemos facilmente que são complementares. Assim como vários outros títulos do autor, como Renovando Atitudes, Um Novo Modo de Pensar. Enfim, nos traz de fato lições muito práticas, questões que devemos lidar com a gente mesmo e com os outros. E no caso de hoje, falemos um pouco sobre desapego. Existe um provérbio chinês. Sabe que a gente fala que é provérbio chinês quando a gente não se lembra ao certo quem escreveu ou de onde nós ouvimos, né? Então, na dúvida, fica sendo um provérbio chinês, que diz assim: o homem jamais entrará no mesmo rio 2 vezes. Interessante. Por que será isso? Porque as águas de um rio, elas são correntes, elas se movem. Quer dizer que, mesmo no exato ponto, na mesma margem, onde ele entrou uma vez naquele rio, saiu. Quando ele entrar de novo, serão outras águas. Será um outro ambiente que ele vai encontrar. E assim também é a nossa vida. E, curiosamente, nós vemos, ao longo da nossa vida, outras pessoas, ou eventualmente nós mesmos, que têm de fato um comportamento quase distante. Não fazem tanta questão do convívio social, parecem não se importar tanto com bens materiais, com objetos, não são inclinados a festas, também não são dados a grandes manifestações de emoção, seja ela positiva, a alegria, ou mesmo uma tristeza. Essas pessoas a gente nunca vê chorando de verdade, mas também não vê sorrindo. Parece que tanto faz, tanto fez, está sempre bom ou normal. Será que isso é desapego? Será que o desapego é tão simplesmente não se importar com nada? E Hamed nos alerta. Nos alerta para aquilo que ele chama de desapego defensivo. Na verdade, comportamentos como esse escondem um egoísmo. Escondem, ainda antes do egoísmo, uma dificuldade. Uma dificuldade de se aproximar. Uma dificuldade de se abrir. Porque essas pessoas geralmente dizem: eu não me importo. Se nós buscarmos a origem da palavra importar, que vem lá do latim, elas nos falam em importare, trazer para dentro. E realmente é assim que essas pessoas, ou nós mesmos, eventualmente nos comportamos. Ah, não, mas eu não gosto disso, nem me importo. Ah, se vai chover, se vai fazer calor, se eu tenho trabalho, se não tenho, se eu gosto ou não do meu trabalho, se isso, se aquilo. Não permite que nada disso atinja elas. Por um motivo simples: medo. Porque o raciocínio, consciente ou não, porque trata-se de um comportamento psicológico, e muitas vezes nós não nos damos conta desses nossos comportamentos psicológicos. É um mecanismo de defesa. Pensamos assim: se eu não me envolvo, eu não sinto. Se eu não sinto, eu não me torno dependente. Não sendo dependente, se um dia essa pessoa for embora, esse objeto se quebrar, esse trabalho onde hoje eu atuo acabar,
eu não vou sofrer com a perda. Que tal? Então, cria-se essa capa, essa blindagem. Não, eu gosto de ficar aqui no meu cantinho. Não, eu não gosto de falar muito com as pessoas. Será? Ou será que não existe ali, inclusive, uma carência tão grande? E um medo tão grande de perder as coisas? Acontece que perder é uma ilusão. Ninguém, nenhum de nós, em momento algum da vida, perde coisa alguma. Nós nunca perdemos. E por quê? Por que nós não perdemos? Porque nada nos pertence. Porque nunca foi nosso. Ao contrário, o desapego saudável é a arte de deixar ser livre, de não desejar possuir. Ainda nessa linha dos nossos provérbios chineses, tem um outro trecho que a memória hoje não está das melhores, gente, mas relacionado a homens e pássaros, que diz para não guardarmos pássaros nas gaiolas. Ao contrário, deixarmos eventualmente uma aguinha com açúcar ali, no caso dos beija-flores, um alpistezinho. Se eles forem e voltarem, é porque aquele é o lugar deles. Se, ao contrário, não voltarem, é porque nunca foi. E é simples assim. Será? E como convencer o nosso orgulho que é simples assim? E como convencer a esse nosso desejo de posse, de controle? Como convencer a esse instinto que nós temos de que nem o nosso corpo físico é nosso? Que é tudo um empréstimo. E aí? Então talvez nos falte algo. E sempre, em tantas das nossas conversas aqui, voltamos a esse mesmo princípio. Nos falta realmente. Nos falta fé. Nos falta fé. Falta fé, em primeiro lugar, para nos lembrarmos que somos filhos de Deus. Falta fé, para nos lembrarmos que, apesar de nada nos pertencer, em momento e lugar algum, exatamente por não sermos detentores, nós somos os herdeiros do universo. E será que a gente consegue colocar tudo isso em prática como uma verdade consciente? Porque a fé, ela tem os seus estágios. Como falamos já também em outras ocasiões. Primeiro, eu tenho a crença. Sim, eu tenho um dado objetivo e eu acredito nele. Depois, eu tenho a fé. Mesmo detalhes desse fato que eu não compreendo, eu ainda entendo como verdadeiros. E, finalmente, em algum momento, isso tem que se tornar a nossa realidade. Porque não basta acreditarmos ou termos fé se não trazemos isso para o nosso dia a dia. E voltando à questão do desapego defensivo. Vamos nos lembrar um pouquinho, gente. Para que a gente está encarnado mesmo? Não é para crescer? Não é para desenvolver? Não é para aprendermos a nos doar, a dar e receber amor? Não é para lidarmos com as nossas dificuldades para que, em algum momento, elas deixem de existir? Então, se a gente se isola, como que fica? Porque ouvíamos, já há alguns anos,
que é fácil virar santo no isolamento. É fácil fazermos voto de pobreza e nos fecharmos num edifício qualquer, seja um templo, uma sinagoga, seja um monastério, o que seja, e viver aquela vida reclusa, sem contato nenhum com as pessoas, sem qualquer tipo de tentação, ajoelhado, fazendo jejum, rezando 24 horas do dia. Qual a utilidade disso de verdade, gente? Nenhuma. Porque enquanto eu me isolo, eu não estou em contato justamente com aquelas pessoas, aquelas situações que vão trazer para mim a oportunidade de crescimento. Comparemos a um aluno que vai para a escola. Em determinado momento, os pais dele pensam que ele está indo para a escola, ele não está indo, ele está indo para casa de uma amiguinha, enfim. Porque matemática é muito difícil. E é mesmo às vezes, né? Mas às vezes matemática vai ficar difícil. Melhor eu nem ir para essa aula. Vou ficar aqui, quietinho, com meu amigo, minha amiga, jogar um videogame, ficar na internet. E quando chegar o fim do ano? Vai repetir. E o ano que vem, vai fazer de novo? Vai estudar aquele mesmo conteúdo de matemática, de física, de biologia, que ele quis pular? Que ele não quis ter o contato? E é assim que a gente faz quando a gente se isola. Não devemos, porque não é o propósito, tirar de perto de nós as supostas tentações. Exatamente aquelas situações que têm o dom de despertar em nós coisas que a gente mesmo não gosta. Mas é para isso. Uma vez, algum tempo atrás, nós falávamos com um amigo de uma outra casa espírita. A gente dizia assim, olha, temos um chefe que é muito difícil. Temos um chefe que nos causa uma série de embaraços, que nos irrita, nos perturba. Esse senhor virou para nós e falou assim, que bom, não é mesmo? Ainda bem que você encontrou esse chefe. Porque são essas situações que de fato nos fazem crescer. Voltamos sempre ao exemplo da escola. O aluno, a aluna, que vai bem em todas as matérias sem precisar estudar, que só tira 10. Gente, ela está na série errada. Está perdendo o tempo dela e fazendo perder também o tempo dos seus professores. Porque, de fato, é quando encontramos a dificuldade que compreendemos que é aquele ponto que devemos trabalhar, que devemos desenvolver. E é, de fato, o que devemos buscar. Não buscar dificuldades, porque elas vêm naturalmente, conforme o nosso crescimento. Fiquemos tranquilos quanto a isso. Mas não adianta buscar o isolamento. Não adianta buscarmos esse falso desapego. Porque no fundo, ninguém é indiferente a nada. Não existe essa pessoa que de fato não se importe com nada. Que de fato seja alheia a qualquer estímulo externo. Porque nós não somos uma ilha. É biologicamente, fisicamente e espiritualmente impossível sermos alheios a tudo. Justamente porque nós sabemos que estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados. Então, já entendemos que é fácil ser santo no isolamento, que não adianta fugir da sala de aula. O que fazer? E nessa mesma linha,
nosso querido Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, se buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, temos ali uma parte que chamamos de moral estranha. Porque, de fato, alguns ensinamentos de Jesus, num primeiro momento, nos parecem confusos. Certamente Jesus disse assim: aquele que ama e quiser salvar a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que a entregar, a ganhará na eternidade. Gente, o que é isso? A gente vai sair se matando aí? Vai sair entregando a vida assim? Será que é isso? Não, não pode ser. Essa vida a que o mestre se referia é justamente essa suposta segurança emocional. O que ele quis ensinar foi o seguinte: aquele que quiser se poupar de tudo, aquele que não quiser, entre aspas, correr o risco de amar, de se envolver, não vai conquistar nada. Não vai crescer como espírito, não vai desenvolver de fato a habilidade de amar, nem tampouco conquistar o amor, a afeição dos outros. Porque o ser humano tem uma característica muito interessante e muito necessária. Somos incapazes de amar o que não conhecemos. Podemos nos interessar, podemos ficar curiosos, eventualmente até nos apaixonarmos, né, por assim dizer, por algo novo. Mas o amor, por qualquer pessoa, por qualquer coisa, por qualquer assunto, ele vem do conhecimento. E para que haja esse conhecimento entre as pessoas, é necessário que elas se exponham. Se eu não souber quem é você, como que eu vou descobrir afinidades que com certeza nós temos? Como vamos descobrir que sentimos as mesmas coisas? Que eventualmente temos os mesmos medos? Como acontecer a identificação com algo que não conhecemos? E quem não se expõe, não se permite conhecer e também não conhece ninguém. E vive realmente essa ilusão de desapego por trás dessa ilusão de isolamento. Porque certamente podemos até não vê-lo junto de outros amigos, mas sabemos que por trás desse irmão, dessa irmã, que certamente é infeliz, ainda que não o saiba, vai toda uma horda de amigos desencarnados igualmente infelizes. Por quê? Uma questão natural, uma lei da natureza, atraímos aquilo com quem nos identificamos. Queiramos ou não. E agora, hein, gente? Nunca estamos sozinhos. Na alegria ou na tristeza. Teremos sempre companhia. Alegres ou infelizes. Então busquemos de fato essa coragem. Se comparássemos, não é a melhor comparação, mas se lembrássemos a questão, uma aposta. Há quem diga que se você não apostar, você nunca perde, mas também não ganha. Isso nos lembra uma outra história. Havia um rapaz, humilde, muito humilde, mas muito humilde. Era o filho mais novo de uma família que tinha, 15 filhos. Viviam com extrema dificuldade. Porém, era um rapaz bom. Tinha um bom coração, procurava fazer o bem. Em determinado momento de sua vida,
Ele começou a rezar. Meu Deus, me ajude a ganhar na Mega Sena. Meu Deus, por favor, me ajude a ganhar na Mega Sena. E dia após dia, noite após noite, meu Deus, me ajude a ganhar na Mega Sena. Preciso tanto ganhar na Mega Sena, meu Deus. Esse nosso irmão não ganhou na Mega Sena. Faleceu, desencarnou. Já em idade bastante avançada. E diz a historinha, gente, é uma lenda, né? Então diz a historinha que, por ter sido um bom rapaz, ele foi para um lugar bom lá em cima. Chegando lá, ele, um tanto inconformado, falou assim, olha, eu gostaria muito de conversar com um dirigente aqui do lugar, que eu queria esclarecer algumas coisas. Pois não, senhor. Vamos encaminhar o senhor até a sala lá, do dirigente aqui do plano. Então tá bom. Ele chegou lá, falou assim, é o senhor? É, sou mesmo. Poxa vida, vocês não viram, gente? Fiquei a vida inteira pedindo para ganhar na Mega Sena, a vida todinha, pelo menos 70 anos pedindo isso. Vocês viram como eu desencarnei? Não tinha dinheiro nem pro caixão. Vocês acham isso engraçado? E o dirigente lá do lugar, paciente, calmo, sereno, falou assim, meu amigo, é verdade. Acompanhamos com muito interesse a sua vida. E de tanto você nos pedir para ganhar na Mega Sena, eu devo te dizer, você conseguiu convencer todo mundo aqui. Estava certo. A gente ia ajudar você a ganhar na Mega Sena. Só que tem um detalhe, você nunca jogou. Que coisa, né? Que coisa. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? Pedimos. E não fazemos o mínimo que é a nossa parte. E temos que nos lembrar algo. Como falamos lá atrás, que nada nos pertence. Tem uma outra realidade tão chocante quanto essa, gente. Preparem-se. Tudo nesse planeta é transitório. O que isso significa? Que tudo está mudando o tempo todo. As pessoas, os lugares e principalmente nós mesmos. Ainda que a gente não perceba. E lutar contra isso é um tanto quanto espiritualmente infantil e é um esforço vão. Porque, saibamos todos nós, o universo não vai parar para esperar a gente. Ele vai continuar. E que bom que é assim. Que bom que ele não para. Tudo está sempre mudando. E é esse o ponto que perturba o apego. Porque o apego, ele está sempre ligado a uma memória. Seja ela uma memória de um prazer ou de uma dor. No caso da memória de um prazer, o que o apego quer, na verdade, é garantir as condições para que aquela situação prazerosa continue para sempre. Ai, que beleza. E a lembrança de uma dor, o apego que vem dessa lembrança de dor, gera um mecanismo que disfarça qualquer indício daquela primeira situação que causou aquela dor. Num caso ou no outro, a pessoa tende a querer parar no tempo. É possível? Não é? Porque, gente, imortais, só gente. Olha que beleza. Somos espíritos, que fomos criados, mas não teremos um fim, que teremos tantas e tantas encarnações e outras experiências. Todo o resto, o que a gente encontra nesse planeta, muda. É transitório.
A vida já não é a mesma desde a hora que nós entramos por aquela porta. Já mudou. Ao sairmos por essa porta, já mudou de novo. E aí? Que tal entendermos, aceitarmos esse ritmo natural da vida e entender como uma coisa boa? E isso nos leva, naturalmente, ao início dessa nossa conversa de hoje. A questão da fé. Nos falta fé. Falta fé. De nos lembrarmos que estamos crescendo. Que não chegamos nem perto do nosso potencial. Potencial de amor, de alegria. Potencial de verdadeira felicidade. Porque nos apegamos tanto com coisas que, se observarmos, são tão pequenas. E é tudo pequeno, gente. Essas efêmeras alegrias que encontramos, que achamos que é a melhor coisa do mundo, e a gente quer manter aquilo com unhas e dentes para todo sempre, é pouco. A dor que a gente sentiu, que a gente quer afastar qualquer configuração parecida, é pequeno. Nós não sabemos. Nós não conhecemos ainda a verdadeira felicidade. E é por isso que eu digo que falta fé. Porque precisamos nos lembrar que nós caminhamos para a verdadeira felicidade. Jesus nos ensinou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Já chegamos a esse ponto? Ainda não, sabemos que não. Mas se é uma promessa, uma declaração tão direta do nosso mestre, como não nos lembrarmos disso? Como nos apegarmos tanto a coisas que são tão pequenas? Uma vez, num outro texto, acho que relacionado ao profeta Elias, em algum momento da conversa entre ele e o seu mentor, ele recebe a seguinte lição: devemos todos nós aprender a diferença entre o passageiro e o permanente. Daí Elias pergunta: poxa vida, mas o que é passageiro? Ele fala assim: tudo. É tudo passageiro. Mas poxa vida, se tudo é passageiro, o que sobra para ser permanente? As lições do passageiro. É só o que permanece. Então, vamos de fato nos doarmos. Vamos correr o risco, eventualmente, de ficar triste, de chorar, de supostamente perder alguma coisa, mas lembrando que não perdemos, porque não possuímos nada. Então, lembrando dos pássaros, façamos o nosso melhor. Ofertemos ali, uma vasilha, o que a gente tem de bom. Se as pessoas, as situações, os lugares forem e voltarem naturalmente, é porque é o melhor para todos. Se não voltarem, é também porque assim é melhor. A gente que não tem condição ainda de compreender. Mas não vamos nos isolar. Vamos usar o desapego para sermos livres e permitir que tudo e todos sejam livres. Porque estamos todos em crescimento, numa jornada evolutiva, e estamos todos no mesmo barco. A todos os amigos, muita luz. Alguma pergunta? Ou colocação, né? Não necessariamente.
Rômulo, como é que é? O isolamento hoje em dia não existe por causa das comunicações. As comunicações, né, se desenvolveram muito, né? Hoje em dia, né, a gente sabe o que acontece, né? Agora, antigamente, o isolamento era mais possível, né? Era possível fulano se internar num convento, sei lá, né? Hoje não existe quase mais isso, né? Por causa das comunicações, do avanço, da nova vida que trouxe para o homem, né? Então não existe mais essa condição hoje em dia. Eu sou Américo. Obrigado pelo comentário do senhor. É verdade que hoje o isolamento físico, por assim dizer, está um pouco mais difícil. Porque as pessoas, enfim, mandam e-mail, né? Fala com o pessoal que está do outro lado do mundo. Mas, eventualmente, algo nos chama a atenção. Tenho certeza que todo mundo aqui já viu a cena de entrar num restaurante e a gente vê a mãe no celular, o pai num tablet e o filho num outro tablet, brincando. Eles estão próximos fisicamente. Se o pai mandar uma mensagem, apesar de estar a 2 metros ou nem isso de distância da mãe, a mãe vai receber, o filho ir, etc, etc. Mas não parecem estarem um pouco isolados? Porque o isolamento, ele não depende tão somente de não ver fisicamente a pessoa, de não falar com a pessoa, mas existe o isolamento emocional. A pessoa, ela vive numa sociedade, ela trabalha, ela estuda, mas não permite que ninguém de fato se aproxime dela. Ela não se permite sensibilizar ou ser de fato tocada, né, no sentido emocional, né, do termo, por outras pessoas. Então é verdade, hoje em dia é mais complicado ir para uma casinha ali no interior, com qualquer lugar e se isolar. Mas ainda assim, com todas as facilidades de comunicação, há quem recorra ao isolamento emocional, que é tão maléfico quanto o isolamento físico. Boa noite, vamos lá. Esse isolamento, né, pegando um gancho, existe às vezes até na casa da gente, onde um adolescente se tranca no quarto, né, e os pais ficam na sala e ele não conversa com ninguém. Verdade. Então, esse é o que você comentou, é um isolamento emocional. Não é aquele tipo de isolamento como ele estava falando, né, de você ir lá para um monte e ficar... Né, mas o que eu queria colocar era mais no sentido que você colocou aí da fé. Né, para nós realmente, para que tudo ocorra na nossa vida, é importante realmente a fé. E sabermos separar o apego, né, como você tão bem colocou, da fé, né? Porque você pode se apegar a qualquer coisa, a um prego, um parafuso, a um microfone, mas não tem a fé nessas coisas. Tem a fé realmente de que tudo vai mudar, que tem alguém regendo todo o nosso planeta, um ser superior, né? E que está pronto para realmente, como você colocou, esse amor condicional, ele nos deu e o seu filho também veio trazer esse amor, mostrar esse amor, viver esse amor no meio de nós, né? É isso que nós temos dificuldade para compreender. Infelizmente é isso. Perfeito. Certo? Uma mocinha ali. Você pode dar um exemplo do desapego que você falou pelo amor e tem da dor, para a gente entender isso no dia a dia, de quando a gente se prende a algumas situações, como perceber isso? Uhum. Como nós falamos, né, o apego, ele tem na sua estrutura psicológica, psíquica, uma lembrança, sempre. Porque, na verdade, nós estamos sempre... A experiência humana, ela se dá por conta de um banco de dados que cada um tem registrado, né, nas suas tantas experiências, sejam elas conscientes ou não,
com algo novo que ele experimenta naquele momento. Sempre que nos deparamos com uma situação, a gente busca referência automaticamente nesse nosso arquivo. No caso de um apego movido pela dor, imaginar que em algum momento, nessa ou mesmo numa outra encarnação, porque naturalmente são males que podemos ter desenvolvido em outros momentos, em outras experiências físicas, e trazemos isso ainda para ser de fato resolvido. Imaginar que houve uma dor, por exemplo, o rompimento de um relacionamento. Então, o rapaz, a moça, gostou muito de um outro rapaz, de uma outra moça, e por algum motivo que seja, essa relação não foi adiante. O mecanismo de defesa do apego daquela situação criará uma dificuldade para esse rapaz ou para essa moça se abrir novamente ao amor, a amar de novo. No dia a dia, o que vai acontecer? Então, logo, essa moça, esse rapaz, conheça uma outra moça, um outro rapaz. Na hora que essa pessoa começa a crescer em importância na vida dessa primeira, a reação dela é frear. Não quero. Vai parar por aqui. Por quê? Na lembrança dela, inconsciente ou não, quando aconteceu o envolvimento, a consequência foi uma dor. Então, ela traz realmente isso no registro dela, ela tem um apego daquele sentimento e ela vai se esforçar para não permitir que uma situação parecida aconteça novamente. Ela vai ter dificuldade em confiar nas pessoas, em permitir que pessoas se aproximem dela, para nunca se sentir, entre aspas, né, gente, na mão de um outro alguém. E é tudo isso uma ilusão. No caso de algo positivo, acontece muito com os pais isso, eventualmente. Os pais, né, o pai, a mãe, enfim, quando tem seus filhos, somente o primeiro. Eu tenho para mim que a partir do segundo a coisa fica um pouco mais tranquila, porque a gente ganha com a experiência. Nasce o primeiro filho ou a primeira filha. Uma criança linda, né? Porque para os pais, e que bom que é assim, seus filhos são os mais lindos do mundo, né? São os mais especiais, o sorriso mais lindo, etc, etc. Eventualmente, aquele pai, aquela mãe, que já tem a sua história emocional, espiritual, psíquica, se apega àquilo, àquela criança, porque ela se vê útil e importante a um outro ser, que é inocente, né? Porque é uma criança, livre de julgamento e que depende dela naqueles primeiros anos de vida. E ela se sente útil, amada e livre para amar. Aquilo traz uma sensação muito boa para ela. O apego disso, o que vai acarretar? Por exemplo, não aceitar que esse filho cresça. Vai criar uma superproteção. A ilusão de que aquele ser, que muito embora esteja ali como uma criança, é um espírito que traz uma história. E naquele corpo vai crescer, vai desenvolver, vai se tornar independente. Ela não quer aceitar isso. Então trata lá depois a pessoa com 30, 40 anos como, ai, meu filhinho, minha filhinha. E cria de fato essa e cria de fato essa superproteção que é ruim, tanto para o filho ou para a filha, que é objeto dessa superproteção, como também para ela mesma, porque, gente, é um caminho fadado à frustração. Então, são dois exemplos, né? A pessoa quer manter uma situação que para ela foi positiva, ela se apegou àquilo, ela quer perdurar aquilo, tanto quanto seja possível, indefinidamente, como no outro exemplo que a gente deu anteriormente, o apego vindo de uma lembrança ruim, e dela quer evitar. São os dois extremos que o apego nos causa. Tudo bem? Pois é. Exatamente aquilo. Lembrando que tudo é transitório, que o filho vai crescer, que não é porque aquele relacionamento X não deu certo que todos serão iguais. De entender o que a gente precisa, na verdade, gente, é mais simples e mais complicado.
que nos falta é olhar nos olhos do nosso irmão, da nossa irmã, e nos reconhecermos ali. É lembrar que estamos todos no mesmo estágio evolutivo e de aprendizado. E assim como nós temos necessidades, aquele irmão, aquela irmã, também tem necessidades que são próprias dela. Que se ela errou com a gente também já errou com um monte de gente, mesmo que não tenha sido com aquela própria pessoa, e que tudo isso faz parte do aprendizado. Ninguém, gente, ninguém é bonzinho nem malvado. Nós estamos apenas aprendendo a lidar com os nossos próprios sentimentos. Nós estamos apenas aprendendo a amar. Se nós erramos, é porque nos falta experiência. Porque o erro, na verdade, é fruto da ignorância. E a ignorância é falta de conhecimento, de experiência. Então, realmente, a forma de evitar esse tipo de apego é isso, assim, poxa, eu não sei tudo. Como é que eu posso cobrar que o meu irmão, que a minha irmã saiba? E eu estou mudando. Como eu posso querer que o meu irmão, que a minha irmã não mudem? E que bom que estamos mudando. Porque estamos, sim, todos melhorando, gente. Agora que nós recebemos tanto, né? Chegou o momento nosso das nossas doações. Através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Nós vamos nos doando para todas aquelas criaturas que se sentem tristes, às vezes humilhadas, desamparadas. Que todas elas tenham a fé, que é muito importante, a fé no nosso Criador. Que possamos levar a cada uma delas o consolo necessário através desse nosso pensamento positivo para elas. Vamos vibrando por todos os cantos do nosso mundo, onde infelizmente ainda existem as guerras, as lutas, onde há povos que ainda não se encontraram. Não se encontraram porque não têm a fé. A fé que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Que cada um se conscientize desta situação em que se encontram, para que não haja tanto sofrimento, tanta luta. Vamos lembrando de todas aquelas pessoas que às vezes perderam os entes queridos, se sentem só, rodeadas de pessoas, mas se sentem só. Que nossas vibrações levem o consolo para cada uma, a confiança, a paz e a esperança. Lembrando de algum amigo, algum parente necessitado, que nesse momento precisa dessa nossa vibração, por qualquer motivo que seja, por uma dor do corpo, por uma dor espiritual. Que se todos aceitem essa situação, mas com a fé no Pai, no nosso Criador, aquele que nos fortalece em todos os momentos de nossas vidas. Vamos vibrando por nós mesmos, pelo fato de termos reencarnado neste mundo para o aprendizado, para o crescimento espiritual, fazendo a nossa escalada dia a dia, progredindo, através de todos os conhecimentos que nós recebemos aqui e que possamos sempre colocar em prática. E vibremos por todas as casas de orações, onde todas as pessoas se encontram, onde todas as pessoas sentem o acolhimento do Pai.
E assim, Jesus, nós vamos agradecendo essa oportunidade de chegarmos aqui e vamos voltar para nossos lares muito mais confiantes, muito mais realizados. E que na próxima semana possamos mais uma vez estarmos todos juntos aqui para uma noite de aprendizado. Que assim seja, em nome de Jesus.